Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro eu queria agradecer aos inscritos do canal e queria agradecer também as sugestões das meninas aí que sugeriram algumas coisas para fazer até pro Dia das Crianças agora. Quem não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Vou deixar aqui embaixo também as redes sociais para vocês seguirem. E o vídeo de hoje eu vou fazer mais modelinho de porta-toalha de lavabo ou porta-pano de prato, que algumas pessoas pediram. Eu espero que vocês gostem. Vai ficar super fofo. O porta-toalha de lavabo de hoje é de galinha. E se vocês gostarem, deixe um like, ajuda muito na divulgação do vídeo. Então, vamos fazer arte? Nós vamos começar cortando os moldes. O link para os moldes vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Que vai levar lá pro blog. Então, eu cortei essas partes no feltro 2 vezes cada uma das partes, tá, gente? E os olhinhos também no feltro. E essa parte da carinha eu cortei no tecido, risquei em volta do molde e deixei uma margem para costura, que a gente vai costurar em cima do risco. Vai precisar de um velcro, pedaço de velcro, um pedaço de manta AR2 e um pedaço de tecido. O tecido, a medida dele é de 15 por 32. E a manta é de 6 por 30. E nós vamos começar com a carinha, tá? Costurando em volta do risco, em cima do risco. Quem quiser pode também fazer a carinha com feltro. Só cortar 2 vezes e casear em volta de toda a carinha. Não esquecendo que tem que encher ela antes de acabar o caseado. Mas eu vou fazer no tecido. Costurei em volta de todo o risquinho do tecido que eu fiz da carinha. E aí, a gente vai refilar o excesso de tecido. Vou tirar um pouco desse excesso. Quem quiser também pode só fazer os piquezinhos, tá, gente? Tirei um pouco do excesso e vou dar uns piquezinhos também em volta da carinha. E aí, a gente vai separar as 2 partes do tecido, né, da carinha. Ó, vou puxar as 2 partes separando e vou dar um piquezinho no meio da carinha ali com a tesoura. Com cuidado para não cortar o outro lado, tá, gente? E aí, a gente vai virar pro lado direito por esse buraquinho que a gente fez aqui nas costas. Não precisa ser muito grande, não. Só a conta de virar mesmo pro lado direito e que dê pra gente encher também por aqui. Então, a gente passa uma tesoura, a ponta de uma tesoura, com cuidado para não cortar, fazendo todos os cantinhos, ou um lápis, uma caneta, tá? E aí, a gente vai encher com a manta, com a fibra siliconada para enchimento. E eu gosto de deixar bem cheinho mesmo, para ficar bem firminho.
E com a linha e uma agulha, a gente vai fechar esse buraquinho, tá? Não precisa ser uma coisa tão bem feitinha, tão apertadinha, pode deixar ele meio abertinho mesmo, é só mesmo para reforçar aqui esse buraquinho. E aí é só espalhar bem, né, dar uma ajeitadinha na cabecinha, que ela tá pronta. A gente vai reservar ela. E nós vamos casear as outras partes. Eu vou começar pelo biquinho, porque eu vou mostrar pra vocês como que faz ele, porque ele é duas partes, mas em cima é cortado dobradinho. Eu não separei essa parte de cima. Ó, ela é inteiriça. Então é só dobrar, como se fosse um coraçãozinho, né? E aí eu vou entrar com a agulha na parte do meio aqui da dobra, com um nozinho na ponta, tá, gente? Vou passar de novo pelo mesmo buraquinho que eu entrei. E vou fazer um nozinho. E aí sim eu vou começar o caseado. Passo a agulha um pouquinho depois, passo por dentro, que dá um nozinho também na ponta. E vou fazer isso em volta de todo o biquinho, tá? Quando tiver faltando um dedo para acabar, a gente vai parar e encher o biquinho. E aí é só acabar de casear, tá? No finalzinho a gente vai fazer a mesma coisa do início. Terminei de casear, vou passar a agulha entre as duas partes, saindo no meio, na dobra do biquinho, ó. E fazer um nozinho para arrematar o nosso caseado. E aí eu sempre dou mais de um nozinho para ficar bem firme.
E aí é só entrar com a agulha em alguma parte no meio assim e sair em qualquer lugar, só para esconder mesmo a linha, tá? E é só ajeitar a manta, a fibra ali dentro, espalhando bem para ficar bem certinho. As outras duas partes eu já tinha caseado para adiantar, porque não tem muito segredo, né? E deixei a parte de cima abertinha pra gente encher. Ela é um formatozinho, é uma barbela, né? A barbela da galinha é um formatozinho de coração sem a pontinha. Então a parte de baixo a gente deixa aberta. E a crista eu caseei normal, comecei de uma ponta, terminei na outra e deixei a linha ainda para mostrar para vocês como terminar, como dar o acabamento. Então, a gente vai abrir as duas partes e fazer um alinhavo em volta de toda ela. Ali bem na pontinha, na beiradinha. E aí a gente vai encher também com a fibra siliconada, com o enchimento. Aí vai ajeitando, pondo nos cantinhos bem, tá? Se precisar pode usar também um lápis para ajudar. E aí eu puxo a linha, né, franzindo o alinhavo que a gente fez e vou ajeitando o enchimento. Se eu vejo que precisa de mais, eu gosto sempre de tudo bem cheinho, para não ficar com aquele aspecto de murcho. Então eu vou puxando e vou olhando se tá bom, se não tá. E vou completando com o enchimento. E aí na hora de arrematar essa linha, não tem necessidade de puxar todo franzido não, tá? Pode deixar ali uma aberturinha mais ou menos de um dedinho ali, não tem problema não. Eu puxo, deixo um buraquinho ainda meio aberto e faço o arremate. Dou um nozinho ali. Uns 2 nozinhos, 3. Ó, ficou um buraquinho que cabe um dedo. Agora, a gente vai fazer a parte da faixinha. Dobra o tecido direito com direito e passa uma costurinha na largura de um pezinho em cima. Fechei já, passei a costura. Eu vou abrir esse tecido e vou pôr essa costura no meio. E a manta a gente vai pôr em cima da nossa... E vai passar uma costurinha em cima também, tá? A largura de um pezinho de máquina. Tudo junto assim. A minha manta, ela tá compridinha porque eu só tinha R1, eu já passei a costura, eu só tinha R1, então eu pus dobrada pra ela ficar mais fofinha, tá? Mas o ideal é a R2. Então, eu prendo as duas pontas e deixo essa beiradinha vai ficar sobrando, que é a que a gente vai virar pra dentro. Tira as quininhas,
onde a gente fez a costura. E aí a gente vai virar pro lado direito o tecido, passando a manta por dentro do tecido. É só empurrando com o dedo, ó. Meu dedão tá firmando a manta e o outro tá puxando o tecido. Então não tem segredo, não é difícil. Vestir ali a manta com o tecidinho, sempre deixando a costura no meio, tá? Da manta. Ó, e aí a gente vai ajeitar os cantinhos com a ponta da tesoura também. E aí, gente, é bom passar, tá? Passa o ferro. Vamos jogar esse tecidinho que sobrou pra dentro, vestindo ali a manta, né? Ó, dobrando, dá uma dobra de 1 centímetro mais ou menos. Ajeita bem direitinho uma partinha com a outra, pra ficar uma em cima da outra. Arruma os cantinhos. Passa, tá, gente? Passa o ferro pra ficar bem direitinho, pra não sair fora. E a gente vai passar uma costurinha na beiradinha, tanto de um lado como do outro, tá? Nas duas pontas. Ó, já passei a costurinha. Dos dois lados. E aí, agora a gente vai costurar o velcro. Então, eu tô com as duas partes dele. O tamanho do velcro é opcional, tá, gente? O meu deve ter uns 3 dedos, mais ou menos. E a gente vai pôr um na parte de dentro e um na parte de fora. Então, primeiro, eu sempre costuro um, para depois saber a medida, o local exato de onde eu vou pôr o outro, tá? E eu passo uma costurinha em volta de todo o velcro. E vai ficar mais ou menos assim, ó. Divide o meio, né? E vai ficar assim, ó. Um na parte de dentro e um na parte de fora. Então, eu vou costurar primeiro esse da parte de dentro. Ó, pus ele no meio e passei uma costurinha em volta. E agora, com ele já costurado, é que eu vou medir aonde vai ficar o outro, ó. Entro com a parte pra dentro, vou com a outra parte, né, dobro. Ajeito bem direitinho onde vai ficar. E aí, eu levanto a beiradinha, depois de tá tudo certinho, eu levanto a beiradinha firmando a parte de baixo, que aí eu sei onde eu vou costurar ele, ó. Costurei os dois, tá prontinho. Tá prontinha a nossa faixa, tá? E aí é só colar a nossa galinha ali em cima. Então, eu vou começar a montar ela. Primeiro, a gente vai colar os olhinhos. Eu vou passar um pouquinho de cola na parte pretinha e vou colar no branco primeiro. Pode ser cola de silicone, tá, gente? Que é a cola fria, pra colar esse olhinho, que aí não corre risco de queimar o dedo. E eu gosto de colar sempre a parte pretinha em cima, mas aí vocês colam no lugar que achar que fica melhor. Já tinha colado o outro. Vou medir onde que eu vou colar eles na carinha da galinha. Vou posicionar antes de colar, né, pra não ficar torto, não correr o risco de ficar torto. A parte da barbela, eu colo essa parte que ficou aberta, uma na outra.
E vou posicionar as partes para me ver onde que eu vou colar os olhinhos, onde vai ficar tudo direitinho. Então, passo cola no olhinho, colo na carinha, né? A parte do olhinho pretinho pode ser com cola de silicone, mas essa parte eu aconselho que você a cola quente, que ela é mais resistente, tá? Essa parte fica um dedo e meio, um dedo e pouquinho da cabecinha para baixo até o olhinho, tá? E aí eu vou posicionar o bico e a barbela debaixo do bico, onde que vai ficar direitinho para mim colar. Ó, posicionei, tiro o bico e só levanto a barbela e passo cola, para não correr o risco de sair do lugar. E aí, depois de coladinho, eu levanto e termino de passar cola embaixo para ficar bem coladinho. A de cima é só para firmar mesmo. Aí, o bico, eu vou passar cola nas costas dele, não é em cima na dobrinha, é só nas costinhas dele. Em cima não passa, é só do ladinho. E vou colar debaixo dos olhinhos ali, um pouquinho abaixo dos olhinhos. Olhando o meio, né, do bico com o meio da barbela. E aí a beiradinha, eu vou e passo cola depois que eu já colei ele e dou acabamento. Porque se eu for passar cola em tudo antes, corre o risco de sair para fora a cola, ficar sujo, feio. Então, eu prefiro dar o acabamento depois. E aí, a gente vai colar a crista. Né? Eu ponho ela meio de ladinho, passo cola em volta do buraquinho ali que eu deixei. Bem pouca para não sair para fora, né? Não sujar a cabecinha. E cola em cima meio de ladinho. Segura bem, tá, gente? Antes de soltar, deixa secar direitinho. E aí, depois que tá seco, é igual eu fiz o bico. Depois que tá seco, aí eu levanto, vejo se precisa dar mais algum acabamentozinho na beiradinha, tá? Da crista, pra acabar de colar bonitinho. Aí a gente vai colar na faixa. Eu vou passar a cola primeiro só na faixa ali onde eu quero que cole. Vou colar a cabecinha, que vai dar mais ou menos naquele corte que a gente fez, né? O meio. E depois que tiver bem sequinha a cola, que tiver já coladinho, é que eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre faço. Vou dar o acabamento, né? Se precisar de colar mais um pedacinho em cima e embaixo. Para ficar bem coladinho e não ficar sujo o nosso trabalho. Faço em cima e embaixo também. E aí a gente vai fazer um lacinho, né, para enfeitar a nossa galinha. Eu faço desse jeito, eu já expliquei em outros vídeos. Eu fiz com um lacinho com a largura de 3 dedos, mais ou menos, né, para pôr em cima na crista. E aí, para facilitar, eu ponho uma agulha ou um alfinete aqui, marcando o meio do laço. E depois que eu faço isso, eu venho com a linha, seguro com a ponta do dedo e passo do ladinho do alfinete. Passo apertando, que vai formar o lacinho. Tiro o alfinete, arrumo direitinho, né? Seguro, dou mais uma passadinha, seguro com a outra mão. E aí eu faço um nó atrás.
É bem fácil de fazer, tá, gente? Essa fita que eu tô usando é a fita voal, mas pode ser a fita de cetim também. Aí eu vou cortar as beiradinhas, né, o tamanho que eu quero. Olhei, tá num tamanho legal. Vou cortar só mais um pedacinho aqui. E vou queimar as pontinhas para não desfiar, né, porque vai lavar essa carinha, vai precisar lavar uma hora, então corre de desfiar. E é só passar cola e colar, posicionar no lugar que a gente quer colar. E a gente só vai dar agora o acabamento no olhinho. Eu sempre gosto de dar o acabamento nela para dar um brilho, ficar mais natural. Então eu pego um alfinete, com a cabecinha do alfinete, aquela parte mais gordinha, eu vou e faço um pontinho em cima, bem de leve para não borrar. Vou fazer 3 pontinhos também aqui no biquinho, que eu acho que dá um charme todo especial, né? Aí, eu vou dobrar a toalha para mostrar para vocês como que vai ficar. Então, eu vou abrir a toalha toda, no sentido do comprimento dela. Eu vou fazer uma dobra, né, para dentro, mas vocês podem dobrar do jeito que achar melhor. É só para mostrar como vai ficar no porta-toalha. Então, eu dobrei no sentido comprimento, 2 beiradinhas para dentro. E vou dobrar mais um pedacinho de novo, do meio para cima. Com uma argola de acrílico, ela tem uns 14 centímetros mais ou menos, essa argola minha. Eu pus dentro da argola. E aí eu vou franzir aqui, abaixo da argola, um pedaço. E aí vou pôr a faixa, tá? É só abrir e pôr onde a gente franziu ali abaixo da argola. A argola vai ser pra gente pendurar o nosso porta-toalha. Fica muito bonitinho, gente. Fica uma gracinha mesmo. Eu espero que vocês também tenham gostado. É um produto que sai com muita facilidade. A venda é muito boa, tá? E eu espero que vocês gostem e façam também. E me diz aí o que vocês acharam, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.